O dog do Reddit. Eu percebi que alguém estava batendo na minha esposa, porque ela escondia hematomas, e acabei descobrindo que era o amante dela. Então eu a deixei para lidar com a própria bagunça sozinha. Alguns casais tiram o melhor um do outro. E depois existem casais que dão um significado completamente diferente ao termo vínculo traumático. Se você já se perguntou o que acontece quando os sinais de alerta se relacionam com outros sinais de alerta, puxe uma cadeira, pois é sobre isso que se trata a minha história. Conheci a Fabiana quando nós dois estávamos no último ano do ensino médio. Começamos como amigos porque ela tinha um namorado na época. Eventualmente eles terminaram e, com o tempo, percebi o quanto eu gostava dela. Então a chamei para sair e ela disse sim. Começamos a namorar alguns meses antes de nos formarmos. Fomos para a mesma faculdade também, então nem tivemos que passar pelo evento clássico de terminar por causa da faculdade e da distância. Estamos casados há 10 anos agora e, até onde eu sabia, foram 10 anos de felicidade, ou pelo menos a maior parte disso. Não acredito que alguém consiga alcançar o casamento perfeito e mítico. Mas tudo o que sei é que eu fiz o meu melhor e pensei que ela também estivesse fazendo o melhor dela. Ela passou por alguns momentos difíceis com a saúde mental ao longo dos anos, especialmente por sentir que não estava fazendo nada que realmente a realizasse. Fiz o meu melhor para apoiá-la e incentivá-la nesses momentos. Ela começou a fazer terapia. Eu paguei equipamentos para que ela seguisse o hobby de fazer tapetes, algo pelo qual parecia realmente interessada. Fiz o que presumi que um marido deveria fazer, e não acho que mereça tapinhas nas costas por isso. Descobri que ela estava me traindo. Todo mundo diz que um traidor não pode ser impedido e que vai trair não importa o que aconteça, se realmente quiser. O problema é que, quando isso acontece com você, é muito difícil se convencer de que é assim tão simples. Talvez seja coisa minha, mas fico me perguntando o que fiz de errado para ela acabar procurando outra pessoa para satisfazê-la. A parte mais louca disso tudo é que eu nem sei como me sentir em relação à situação, porque ela se machucou fisicamente, durante esse caso. Não é culpa minha. Mas ainda me importo com ela até certo ponto. Então minhas emoções estão completamente bagunçadas. Tudo fica misturado e é horrível. Eu queria simplesmente conseguir odiá-la, porque isso seria muito mais simples. É muito mais fácil entender o que você sente quando é apenas uma emoção puramente negativa. Um dia, ela chegou em casa depois do trabalho e, quando a abracei, percebi que minha camisa ficou manchada na região do peito. Eu estava usando uma camisa branca, então consegui notar que era um pó da cor da pele. Não tinha cheiro nenhum. E, quando pensei melhor, presumi que a maquiagem dela tinha passado para a minha camisa. A única coisa estranha era que ela não é tão baixa a ponto de o rosto dela ficar encostado no meu peito, exatamente onde vi as marcas. Fui observá-la melhor e percebi que havia maquiagem borrada no peito dela. Tentei examinar, mas ela se encolheu, se afastando de mim. A maquiagem no rosto dela parecia ter se desgastado um pouco ao longo do dia, com suor. E também notei que havia algo estranho ali. Perguntei o que estava acontecendo, mas percebi que ela não queria dizer nada. Aquilo me pareceu muito estranho. Tive que ser um pouco mais firme com ela. Segurei-a, não de forma realmente violenta, mas o suficiente para que ela não conseguisse se afastar. Limpei o peito dela, logo abaixo da clavícula, e consegui confirmar que ela estava usando maquiagem ali. Ficou óbvio. Por quê? Porque, depois de esfregar um pouco, consegui ver que havia uma descoloração na pele do peito. Perguntei o que era aquilo, porque a primeira coisa que me veio à cabeça foi que fosse um chupão. Era o que parecia, embora normalmente isso apareça no pescoço, não tão alto no peito. Eu não quis acusá-la, por isso perguntei. Queria ouvir primeiro o que ela teria a dizer. Ela disse que não era o que parecia. Isso me deixou imediatamente desconfiado. Soou como se ela fosse começar a repetir aquelas frases estereotipadas que parceiros infiéis costumam usar. Mesmo até aquele momento, dei a ela o benefício da dúvida, porque queria ouvir como ela escolheria se defender. Ela disse que havia batido o peito em uma maçaneta de metal e acabado com aquele hematoma. Percebi que a descoloração realmente parecia larga demais para ser um chupão. Foi por isso que senti que precisava acreditar nela. Mesmo assim, verifiquei o pescoço dela, só para ter certeza, e não encontrei nada ali. Mas isso chamou minha atenção para o rosto dela. Eu conseguia ver que havia algo acontecendo por baixo da maquiagem. Disse a ela para ir lavar o rosto e voltar. Ela afirmou que não havia nada ali. Já estava defensiva, e isso me preocupou. Eu disse que queria ver de qualquer forma. Então ela subiu para lavar o rosto. Quando voltou, percebi que ela evitava virar o rosto para mim, porque não queria que eu visse. Mas permaneci firme e observei com atenção. Foi então que vi que ela tinha um grande hematoma logo abaixo do olho. Naquele momento, minha suspeita virou preocupação instantaneamente, porque percebi que alguém estava machucando ela.
Pedi que explicasse o que era aquilo, e ela tentou responder de forma confusa, alegando que era apenas mais um machucado causado por um acidente no trabalho. Mas eu disse que ela precisava parar de mentir para mim, especialmente porque, se fosse esse o caso, não haveria motivo para esconder. Falei que, ao esconder os ferimentos, ela estava protegendo alguém. Perguntei se ela tinha sido assaltada ou se alguém a tinha agredido na rua. Eu já estava pensando no pior, mas ela disse que não era nada disso. Eu prometi que iria até o local de trabalho dela para reclamar se ela não explicasse o que estava acontecendo. Ela disse que só me contaria se eu prometesse não me envolver. Disse que a situação já tinha sido resolvida e que eu não precisava me meter nisso. Prometi que não me envolveria, mas sabia que estava mentindo para ela. O que ela me contou foi que um colega de trabalho teve um acesso de raiva por causa de alguma coisa idiota e, como ela tinha uma boa relação com ele, tentou acalmá-lo, mas acabou sendo atingida no processo. Disse que foi completamente acidental, mas que sabia que eu faria um grande escândalo se soubesse a verdade, por isso escolheu esconder isso de mim. Perguntei se tinha sido Lance, já que ele era a pessoa de quem ela era mais próxima no trabalho. Além disso, pelo pouco que eu sabia sobre ele, parecia ser o tipo mais propenso a perder a cabeça daquela forma. Ela não disse que sim, mas deu para perceber que era ele. Avisei que, mesmo assim, ela deveria ter me contado, em vez de tentar esconder. Perguntei se ele sabia que tinha machucado ela. Ela disse que não era necessário que ele soubesse. Acho que ela percebeu que eu estava planejando garantir que a pessoa soubesse o que tinha feito, mas realmente não queria que eu me envolvesse. Em certo momento, ela afirmou que ele sabia sim e que havia pedido desculpas. Então eu não precisava me meter na situação. Ela estava apenas dizendo o que achava que eu queria ouvir. Deixei passar, ajudei-a a passar pomada nos hematomas e disse a mim mesmo que iria encontrar o Lance e conversar com ele. Para ser sincero, eu não tinha nenhuma intenção de me tornar violento. Só queria falar com o cara que tinha machucado minha esposa. E, se ele não soubesse, eu achava que precisava saber. Gostasse ela ou não, alguém precisava ensinar aquele sujeito a se comportar. Não foi no dia seguinte, mas cerca de 4 dias depois, fui até o local de trabalho dela e pedi para falar com o Lance. Ele apareceu e, como já nos conhecíamos, foi relativamente tranquilo comigo. Eu disse que tinha ido falar sobre a Fabiana. Pareceu que ele já sabia sobre o que eu iria falar, porque a postura dele mudou. Contei o que eu tinha ouvido e fiz questão de deixar claro que, no meio de tudo aquilo, ele tinha machucado minha esposa. Eu sabia que não tinha sido intencional, mas meu ponto era mostrar que ele precisava aprender a controlar a própria raiva, porque pessoas com quem ele tinha amizade e que não tinham nada a ver com o surto estavam se machucando por causa disso. Ele estava calmo quando começamos a conversar, mas percebi que, quanto mais falávamos, menos paciente ele parecia. Ficava defensivo o tempo todo, o que não fazia sentido para mim. Eu esperaria que alguém que descobrisse que machucou uma amiga fosse mais arrependido. Perguntei qual era o problema dele, e ele disse que não tinha problema nenhum. De repente, não sei de onde, ele disse algo como: "Sabe qual é o problema?" Fiquei realmente surpreso com a rapidez com que as coisas mudaram, porque normalmente a gente se dava bem. Avisei que estava preocupado com a minha esposa, que ele tinha machucado, e que eu não estava ali para brigar. Nem sequer estava ali para exigir desculpas. Ele retrucou dizendo que eu realmente devia me preocupar com ela, e riu. Perguntei o que aquilo significava, porque a primeira coisa que me veio à cabeça foi uma ameaça, como se ele fosse machucá-la por ela ter contado algo. Foi então que ele me disse que ela tinha mentido para mim. Aquilo que ela descreveu não tinha acontecido. Perguntei como realmente tinha acontecido, mas ele não respondeu. Do nada, ele disse que ela tinha mentido porque estava se deitando com ele. Eu juro que não acreditei. Parecia coisa de alguém imaturo tentando me atingir onde mais dói. E eu não queria cair nessa provocação. Só que ele não parecia estar mentindo. Acredita em mim, não acredita? Ele riu. E então começou a falar sobre o corpo dela e sobre coisas que ela gostava na cama, como forma de provar que estava dizendo a verdade. Ele me disse que, da próxima vez, eu deveria ficar fora do que não tinha nada a ver comigo. Fiquei ali parado por alguns segundos. Eu queria acreditar que aquilo era mentira, porque soava como se ele estivesse apenas tentando me ferir. Mas ele sabia demais. Para ser sincero, eu acreditei nele. Se fosse algo inventado na hora, eu teria esperado encontrar falhas. Mas tudo fazia sentido. Explicava por que ela tinha escondido os hematomas. Porque provavelmente tinham vindo dele mesmo, só que de outra forma. Talvez ela tivesse algum fetiche que nunca me contou. Também explicava por que ela não queria que eu me envolvesse. Eram colegas de trabalho, e era fácil para ela se envolver com alguém que via quase todos os dias. Eu a confrontei. Foi difícil para mim controlar minhas emoções, como algumas pessoas conseguem. Eu não sou assim. É um dos meus defeitos.
Quando estávamos em casa, ela não estava agindo normalmente, então percebi que o Lance tinha comentado que eu tinha aparecido por lá, mas não sabia se ele tinha contado o que tinha me dito. Acho que não contou, porque eu esperaria que ela tentasse se antecipar e fazer algum controle de danos. Avisei que tinha ido ao trabalho dela. Ela disse que sabia. Perguntei se tinha certeza de que o que o Lance tinha dito era verdade, e ela se sentou ereta. Perguntou o que ele tinha dito. Quando contei, ela fingiu surpresa, mas parecia mais pânico. Ela negou vezes demais. Disse, de forma fraca, que os machucados não tinham acontecido da maneira que ele afirmou. Ela insistiu que tinham acontecido como havia contado antes. Em um tom firme, mandei que ela me dissesse a verdade. Foi então que ela admitiu que não tinha acontecido da forma como disse. Mas ainda assim tinha sido o Lance. Aparentemente, ele a havia agredido de forma totalmente intencional enquanto discutiam por algum motivo. Perguntei sobre o que, mas ela não disse. Não aceitei bem a ideia de um homem bater em uma mulher tão facilmente, e era ainda pior por se tratar da minha esposa. Eu não gostei de ter que ficar arrancando a verdade dela aos poucos. Disse que não iria me envolver até que ela contasse tudo. Avisei que bastaria uma ligação para a polícia para que ele fosse preso, e que nenhuma amizade valia a pena ser espancada por causa de uma discussão. Quando ela foi dormir, peguei o celular dela. Queria pegar o número dele e ver as mensagens depois da suposta briga. Queria saber se ele tinha pedido desculpas ou se eu conseguiria entender todo o contexto. O curioso é que, nas mensagens, ele era extremamente arrependido, muito diferente da postura que teve quando eu o confrontei. Ele dizia o tempo todo quanto estava arrependido, mas quando sugeria ir até lá para se desculpar pessoalmente, algo parecia errado. Quanto mais eu lia, mais ficava claro que os dois estavam dormindo juntos. Eles tiveram uma briga de amantes, e ele parecia ser o tipo de cara que se sente à vontade para agredir mulheres. Ela sabia disso, mas, por algum motivo, continuou com ele, e eu lutei para entender por quê. Parecia que ela me tinha apenas para não ficar sozinha caso o deixasse. Ainda assim, escolheu continuar com um homem que bate nela, em vez de simplesmente me escolher. Uma pequena parte de mim se sente mal por ela estar sendo machucada por alguém. Acho difícil ficar feliz, mas, ao mesmo tempo, sinto que ela merece isso. Nada disso teria acontecido se ela não estivesse me traindo. Parece uma consequência que ela merecia enfrentar, e o fato de ainda estar protegendo ele mostra que ela não está pronta para mudar. Edith. Depois de ler muitos dos comentários, sabe de uma coisa? Eu não me importo. Ela é adulta e sabia no que estava se metendo. Não vou mais fazer parte disso. Cabe a ela decidir como quer lidar com a própria vida daqui para frente. A atualização. Olá a todos. Aconteceu que eu finalmente deixei a Fabiana, minha agora ex-esposa, lidar sozinha com seu parceiro violento do seu caso extraconjugal. Para ser sincero, isso não é e nunca foi realmente um problema meu. Demonstrei preocupação antes de descobrir que ela dormia com ele. Mas, quando descobri, senti que meus sentimentos por ela mudaram imediatamente. Não posso tentar salvar alguém que não quer se salvar. Fiz com que ela fosse notificada dos papéis do divórcio enquanto estava no trabalho, porque aquilo me pareceu apropriado. O Lance saberia que ela estava livre. Eles podem construir a vida feliz que quiserem juntos. Eu não quero nenhum envolvimento com isso tudo. Eu estava dividindo minha esposa com alguém que achava fácil brutalizá-la. Tentei protegê-la e fazer a coisa certa, mas ela sabe o que quer, e eu não vou impedi-la de ter isso. Quando ela voltou do trabalho, veio direto falar comigo e começou a chorar. Disse que já tinha afirmado que não havia nada entre eles. Avisei que eu sabia a verdade, porque tinha mexido no celular dela. Ela alegou que eram brincadeiras, mas eu a lembrei de que não sou idiota. Eu sabia que eles realmente tinham algo, e tudo bem. Eu ia deixá-la lidar com ele sozinha. Ela chorou e implorou, mas eu não quis ouvir nada. Arrumei algumas das minhas coisas e saí do apartamento em que morávamos juntos. Na semana seguinte, fui retirando cada vez mais coisas, até que quase não restasse nada meu lá. Nesse período, ela tentou falar comigo várias vezes, mas eu realmente não tinha interesse em conversar. Não sei explicar como me senti. Parecia uma complicação completamente desnecessária na minha vida. Por causa disso, eu não tinha paciência nenhuma. Falar com ela me irritava demais, e em certo momento, disse para ela falar comigo apenas por meio do meu advogado. Eventualmente, chegou a hora de dividir os bens. O lado positivo é que conseguimos chegar a um acordo simples e justo sobre como separar tudo. Não sei se foi porque ela se sentia muito culpada ou se simplesmente não queria passar pela dor de cabeça de um divórcio longo e conflituoso. Ela ficou morando temporariamente no nosso apartamento, que na verdade era alugado, e ela não fez questão de nenhum dos móveis que eram meus e eu já tinha retirado de lá. Dividimos o dinheiro que tínhamos e não terei de pagar nenhuma pensão, então dito isso, estou bem com o resultado. Prefiro esse desfecho a qualquer coisa que um juiz pudesse decidir, especialmente porque eles não costumam favorecer homens nessas divisões.
Admito que houve momentos em que me perguntei pelo que ela estava passando e se estava bem. Mas não houve uma única coisa no universo que me fizesse procurá-la. Ela, no entanto, entrou em contato comigo passado algum tempo. O que ela disse nessa ligação é o motivo pelo qual vou tirar uma longa pausa de relacionamentos com mulheres. Ela disse que precisava de ajuda. Perguntou onde eu estava morando agora, e eu não contei. Eu quis saber por que ela queria saber essa informação, mas ela hesitou. Eventualmente, ela admitiu que o Lance estava com raiva e que ela tinha fugido de casa. Ela não levou a bolsa e precisava de um lugar para ficar. Prometeu que não iria atrapalhar e que só precisava de um sofá. Disse que seria só por aquela noite e nada mais. A única coisa que consegui perguntar foi por que ela ainda estava com o Lance. Ela não teve resposta. Perguntei se ele ainda batia nela ou se tinha batido naquela noite. De novo, ela não conseguiu responder, e eu interpretei isso como um sim. Naquele momento, percebi que a pessoa com quem eu tinha sido casado era uma tola. Disse a ela que não podia ajudá-la, porque ela mesma tinha criado essa bagunça. E agora que estava no meio dela, queria que a pessoa que ela traiu resolvesse tudo por ela. Lembrei-a de como ligar para o 911, caso tivesse esquecido. Não havia espaço na minha casa para ela, e eu não queria mais ouvir nada dela. Desliguei, e ela ligou mais 3 vezes, mas não atendi. Eu falava sério. Naquele ponto, eu tinha acabado com ela. E desde então, não nos falamos mais. Infelizmente é um fato que algumas pessoas são burras demais para ver a verdade dos fatos facilmente, e assim parece sempre fazerem ou seguirem a escolha errada. Mas quem sou eu para evitar que alguém tome as suas próprias escolhas e decisões? Eu apenas não vou aceitar ser feito de idiota e sofrer por tabela pelas ações e escolhas erradas de uma pessoa. Se ela quer continuar nessa situação miserável em que ela se colocou, que assim seja. Eu até não gosto da ideia de que ela esteja se machucando, porque um dia o Lance pode ir longe demais. Mas, novamente, ela já é uma mulher adulta. Ela sabe que não gosta da situação em que está. Ela sabe o que precisa fazer. E eu não vou ser a pessoa a empurrá-la ou ajudá-la mais. Ela pode limpar a própria bagunça sozinha. Se você acha que sou um babaca por isso, que seja. Mas ela é uma adulta lidando com as consequências das próprias ações. E quando se cansar, vai embora. E se ela nunca se cansar disso, então essa terá sido a escolha dela e ela que arque com todas as consequências. Comentários sobre o relato. Não é sua responsabilidade resgatar alguém que escolheu ativamente o homem que a machuca em vez do próprio marido. Ela protegeu o tal do Lance, encobriu o que ele fez, e continuou com ele sabendo exatamente do que ele era capaz. Ela não escondeu os hematomas porque tinha medo de que você se envolvesse. Ela escondeu porque não queria que nada interrompesse suas atividades extraconjugais. E então, depois que você se divorciou dela, fez as malas e seguiu em frente, ela te liga implorando por um sofá para dormir porque, surpresa, o Lance agiu de novo. Você está absolutamente certo em se afastar. Você pode reconhecer que ninguém merece sofrer uma violência e, ao mesmo tempo, se recusar a ser arrastado de volta para o desastre que ela mesma criou. As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.